Esse é o seu ponto de partida de sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Eu sou Yasmin Reston e esse aqui ao meu lado é Pedro Doria. Sou? Pois é. Pois é. Querido, olha só. Fiquei sabendo. Já vi. Começou com o querido. Então, tem uma história de cessar fogo que a gente não tá botando muita fé nisso. Não. Não pode nem falar de fé, né? Porque já mexe com o negócio do regime dos ayatollahs, já tô cheia de piadinha. Melhor não, né? Calma, Yasmin. Deixa isso pra lá. E aí parece que Donald Trump acha que realmente cessar fogo total e completo entre Israel e Irã, desde a última segunda-feira, dia 24, a gente está entendendo que esse cessar-fogo está vindo aí cheio de ameaças também, de cada lado, todo mundo falando, a gente ganhou e o outro também ganhou, a guerra que todo mundo ganha, ninguém entendeu direito. Sim. Mas, enfim, eu vou aproveitar que você falou de Irã, falou sobre o Irã, mais dos seus costumes, leis, enfim, na semana passada, e vou emendar com o vídeo dessa semana. Achei legal pegar perguntas dos dois. E, enfim, a gente também tem que entender aí se ainda tem essa possibilidade de um cenário catastrófico, apocalíptico, acopalíptico, aí para pegar o meme, de um possível enriquecimento de urânio para uma bomba nuclear. Isso. É isso mesmo? É. Cara, fiquei até cansada. Vamos para as perguntas? Vamos. Pedro, a primeira pergunta é do Winner Gomes. Ele diz o seguinte: Pedro, dada a situação, a possibilidade de que a China decida resolver militarmente a questão... perdão, ele não pontuou. Vamos lá. Pedro, dada a situação, a possibilidade de que a China decida resolver militarmente a questão com Taiwan, isso é plausível? E ainda queria saber a sua opinião sobre a ONU e e o Conselho de Segurança. Porque, para mim, esses órgãos já eram, porque não existe mais respeito a eles. Vamos lá. Eu acho que existe sempre a possibilidade de a China invadir Taiwan, sim. A China considera que Taiwan é uma ilha rebelde, uma província rebelde que precisa ser controlada. Mais uma guerra de anexação. E veja, a China tem suas questões, né, em outras vizinhanças. O Tibete, por exemplo. Existem províncias, outras rebeladas na China, de grupos que consideram ter outra identidade nacional e que... Então, a China faz dessas, mas eu sempre levaria em consideração duas coisas. A primeira é o seguinte: a China não tem vocação imperialista. A China não é a Rússia. A Rússia tem vocação imperialista, sempre teve essa história. A história da China é comercial. O que interessa para a China é um mundo tranquilo e com mercados abertos para ela vender todas as suas coisas, da tecnologia mais sofisticada à traquitana mais vagabunda feita de plástico. Isso que é o mundo ideal da China. Eu, evidentemente, não tenho como fazer uma aposta se a China um dia pode decidir invadir Taiwan ou não. Mas eu não acho que a China, nesse momento, queira levantar, é por achismo, é a minha impressão, não me parece que a China queira levantar mais tensão no mundo. O mundo está muito tensionado e, do ponto de vista comercial, que é o principal interesse da China, o bom para ela é um mundo calmo. Perfeito. Né? Ele perguntou ainda sobre a questão da relevância ainda da Organização das Nações Unidas nesse cenário. Desculpa. Imagina. O problema é o seguinte, aí não é uma questão só americana. Como é que as Nações Unidas nascem? Existe... O fascismo e o comunismo surgem ali no início do século XX, finalzinho da década de 10, início da década de 20, esses dois movimentos extremistas são movimentos que se aproveitam da crise do liberalismo, da crise das democracias liberais. No fim da Segunda Guerra, o consenso é o oposto. O consenso é de que não, a gente precisa de democracias liberais
por conta de paz, para trazer algum tipo de paz. Então, esse consenso liberal é o que leva a... Um dos princípios do liberalismo, o liberalismo não é só o liberalismo, mas o liberalismo gosta de fronteiras abertas, gosta de diálogo e gosta de acordos. Não é só a China, por exemplo, não tem nada de liberal e gosta de fronteiras abertas e gosta de acordos também. Eles chegaram à conclusão de que esse mundo que o liberalismo constrói, que é esse mundo do multilateralismo, que é o mundo em que você tem estruturas internacionais para facilitar a negociação e acordos, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, esse tipo de coisa. Esse mundo é de interesse para quem quer fazer negócios, para quem quer fazer comércio, para nações que queiram trocar entre si. Só que a gente está vivendo uma nova crise do liberalismo. E o que você vê quando há uma crise do liberalismo? Você vê o surgimento de nacionalismos, países que querem se fechar, povos que começam a achar que a presença de estrangeiros demais é ruim, a entrada de produtos estrangeiros demais é ruim. Quando você começa a querer controlar fronteiras, em essência o que você está vendo é uma crise do liberalismo e esse é o surgimento de nacionalismos. A crise da democracia da qual a gente fala é uma crise do liberalismo, a democracia, afinal de contas, ela é liberal. Então, Yasmin, parte da crise da ONU é que a ONU é o centro dessa ideia de países conversando entre si, convencidos de que existem espaços para você ter acordos, por mais difíceis que as conversas sejam. A vontade de você seguir os preceitos da maior de todas as organizações multilaterais, que é a ONU, o princípio por trás disso é essa crença de que países podem chegar a acordos e que, de certa forma, interessa a todo mundo que essas organizações... É como se você tivesse uma certa pressão, entendeu? Todos os países estão juntos nas Nações Unidas. E aí, quando um acordo é feito com a bênção das Nações Unidas, todos os países que fazem parte da ONU estão ali pressionando os envolvidos naquele pequeno acordo ou naquele grande acordo para que cumpram aquela promessa. Mas para isso você precisa ter essa convicção, principalmente dos países mais ricos, principalmente dos países mais poderosos militarmente, de que a ONU vale a pena, de que multilateralismo vale a pena, de que acordos como o Acordo de Paris sobre o Clima vale a pena, de que essas convenções todas serão respeitadas. A gente está numa fase em que, dentro da Europa, você tem uma insurgência da Comunidade Europeia, outra organização multilateral, outra organização que aposta em menos fronteiras e mais relações. Você tem vários movimentos nacionalistas explodindo dentro da Europa, você teve a saída do Reino Unido da União Europeia no Brexit, você tem um ultranacionalista no comando dos Estados Unidos, você tem o Vladimir Putin, ele não se sente à vontade para fazer a primeira guerra de anexação desde a Segunda Guerra Mundial, que muitas guerras aconteceram desde da Segunda Guerra Mundial. Mas uma guerra de anexação de território do tipo, eu quero um pedaço do seu país para mim, isso não tinha 80 anos, entende? Então, inusitado. Tudo isso faz parte do mesmo jogo. Às vezes as pessoas falam, mas a globalização era terrível. Gente, a globalização é simplesmente esse processo de você abrir mais fronteiras, de você se abrir mais para o mundo. Isso fala de trânsito de pessoas, isso fala de trânsito de produtos. Quando você começa a fechar isso, você vai para os nacionalismos. Os nacionalismos vão mais para a guerra, vão menos para as conversas. Isso é meio que inevitável, essas coisas vêm juntas. Eu sei que às vezes as pessoas não pensam nessas coisas como elementos separados, só que eles não são. A história é um conjunto de movimentos de fechar fronteiras, movimentos de abrir fronteiras. Fechar fronteiras, abrir fronteiras. Eu sou do time da turma que abre fronteiras, que gosta da ONU, que gosta da OMC. Nem todo mundo é. Nem todo mundo gosta. Não. Bom, mas tem Meyer querendo trazer aí para esse debate um argumento de que realmente
quando você tem um país que acha que é juiz do mundo, aí parafraseando aí um dos meios, fica mais complicado de você entender como é que essas tensões aí, como agir diante dessas tensões. O Hugo Bragante, ele fez uma pergunta, uma provocação mais longa que eu vou ler para você. Ele falou o seguinte: apesar das diferenças internas, os Estados Unidos compartilham uma convicção profunda, a de que são os juízes do mundo. Desde o pós-guerra, a sua cultura transformou-se no mais sedutor soft power já criado, um fenômeno global sem precedentes. No entanto, por trás desse verniz encantador, o apetite imperialista norte-americano nunca desapareceu. Ao longo das décadas, os Estados Unidos tomaram decisões contraditórias, muitas vezes travestidas de boas intenções, mas sempre orientadas por interesses econômicos e geopolíticos imediatistas. Construíram uma imagem de superdemocracia que não resiste à análise profunda, uma narrativa conveniente, sustentada pelo privilégio da abundância. Hoje, com a economia norte-americana enfrentando sinais claros de esgotamento e o mundo, especialmente os países ricos em recursos, recusando-se a ocupar novamente o papel de colônia, o império é forçado a encarar o seu reflexo real. Agora, vemos quem são os Estados Unidos sem o conforto da hegemonia inquestionável, porque parecer bem intencionado é fácil quando se reina em absoluta prosperidade. Esses novos donos do poder nos Estados Unidos não são mais os liberais que posavam de moralmente superiores enquanto espionavam às escondidas o mundo todo e patrocinavam governos locais pró-Estados Unidos mundo afora. Agora, são um tipo de criança mimada, forte e rancorosa, e países como o Brasil são uma criança com uma sacola cheia de doces e totalmente vulneráveis e pacíficos. Você concorda com esse cenário que o Hugo traçou aqui? Não, eu não concordo. O Hugo, né? Hugo. O Hugo deve ser jovem e, portanto, não tem nenhum tipo de memória do tempo da Guerra Fria. Os Estados Unidos foram hegemônicos no século XX por algo tipo 10 anos, que é o período após a queda da União Soviética. Mas ali por 2002, 2003, a China já tinha começado a sua rota de ascensão, de voltar a ser uma das culturas dominantes do mundo, como foi durante 3.000 anos, tá? Com um pequeno intervalo de uns 400 anos ali entre a Renascença e hoje em dia. Mas é isso, não é um período... reclusão ali para o mundo, digamos assim. Num período de 3.000 anos, você tem uns 500 anos em que a China não é uma força hegemônica no mundo. Parece muito tempo, mas para a história do país é pouco. Exatamente, para você levar em consideração. Então, primeiro, os Estados Unidos não são uma hegemonia natural no mundo, os Estados Unidos não são hegemônicos, e eles não foram hegemônicos em nenhum momento do século XX. Os Estados Unidos não eram uma grande potência antes da Primeira Guerra Mundial, ninguém percebia os americanos como uma grande potência, embora fosse uma jovem potência promissora, mas o centro do mundo ainda era o Império Britânico, o Império Russo, os grandes impérios europeus. A gente tem essa lembrança, inclusive, de que o francês, depois, quando a gente começa a pensar em mundo, o francês era a língua dominante. É isso. Quando meu pai foi criado, a língua importante de se aprender era francês, não era inglês, entende? Agora, claro, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos... Por quê? Estão fora do cenário da guerra na Europa. Os Estados Unidos participam ativamente da Segunda Guerra Mundial, mas o país Estados Unidos não é destruído como todos os países europeus foram destruídos, como muitos países asiáticos foram destruídos. Então, por conta disso, eles se tornam uma potência econômica. Você tem... Os grandes credores do mundo. Os grandes credores do mundo, tal. E eles se tornam a principal referência de democracia no mundo. Agora, a União Soviética estava do outro lado, e poderosíssima, e com armamento nuclear. O mundo em que eu cheguei à idade adulta era um mundo em que a União Soviética era tão poderosa quanto os Estados Unidos. É só no final dos anos 80 que fica claro que, aquele urso
tá frágil. Mas é só no final dos anos 80. Aí você tem a década de 90, em que tem realmente uma hegemonia americana, e logo nos primeiros anos dos anos 2000, a China já está. Então, não existe essa coisa de, os Estados Unidos, os todos poderosos, tal, isso é uma fantasia. A gente poderia ainda argumentar que, do ponto de vista do Brasil, os Estados Unidos estavam mais próximos como força dominante militarmente do que do ponto de vista europeu, por exemplo. Por quê? Porque eles estão perto geograficamente, muito mais perto do que a Rússia estava, do que a União Soviética estava. Mas aí culturalmente também. Cara, culturalmente também, mas é porque como você divide o mundo em um mundo comunista e um mundo não comunista, e a gente nunca foi comunista, então sim, tinha uma proximidade, a gente consumiu muita cultura americana, mas ele está partindo do princípio de que uma experiência brasileira é uma experiência universal, e não é. Em outros lugares do mundo, não era a cultura americana que você estava consumindo, não eram os Estados Unidos que pareciam a potência dominante. Depende muito do seu ponto de vista, depende muito de onde você estava. E aí ele comete outro erro, que é partir do princípio de que os Estados Unidos são uma coisa só. Como se não houvesse disputa política interna e como se não houvesse uma mudança de ponto de compreensão do mundo ao longo do tempo. A maneira como os Estados Unidos veem o mundo durante a Guerra Fria é uma maneira muito paranoica, é uma maneira que apostava numa teoria, que era a teoria do dominó, em que a grande importância para os americanos era que nenhum país se tornasse comunista, porque se um país se torna comunista, eles acreditavam, os vizinhos vão começar a se tornar comunistas um depois do outro. Então é por isso que os americanos têm uma política de estimular golpes militares de direita na América Latina. É por isso que eles vão fazer a guerra do Vietnã. Agora, é por isso também que os russos vão fazer a guerra do Afeganistão. Não é como se os russos não estivessem aprontando das suas também, entende? É uma coisa ali de duas grandes potências militares se encarando e tentando fazer um jogo de war de domínio do mundo. Quando acaba a União Soviética e acaba aquele momento, o mundo entra, na verdade, num momento que é um momento maravilhoso. Entendeu? O número de guerras diminui drasticamente. O número a riqueza do mundo acelera. As pessoas todas estão enriquecendo, isso inclusive no Brasil. Os países começam a conseguir controlar as inflações dos seus países. O período de globalização é um período que só tem notícia boa, cara. Entendeu? Não tem um número no mundo que esteja pior. E aí tem um domínio, sim, liberal nos Estados Unidos, que é representado principalmente por dois governos, o governo Bill Clinton e o governo Barack Obama. O ponto de vista liberal é justamente aquele de que, olha, o ideal para o mundo é que a gente tenha a maior quantidade de democracias possíveis. Por quê? Porque democracias tendem a abrir seus mercados, tendem a ser mais receptivas a estrangeiros, tendem a melhorar esse contato. Quer dizer, a lógica muito do governo americano nessa época, que é a lógica liberal, não era só deles, essa é a lógica que está dominante na Europa também, é uma lógica que começa a se implantar também na América do Sul, isso acontece principalmente no Brasil e no Chile com a presidência do Ricardo Lagos. Você tem aquele caminho que é o que a gente chama de a terceira via, que é um caminho de estímulo a democracias. E não é um estímulo de democracias como depois os neoconservadores americanos vão defender. Já defendiam antes nos anos 80 também, mas a gente vê isso em prática no governo George W. Bush depois. É quase como se fosse a democracia é boa para o capitalismo, porque ela mantém o mundo em paz, veja, e isso é bom para os mercados. É isso, até porque a lógica democracias liberais com mercados abertos. Essa é essencialmente a lógica. E a aposta é de que, no entanto, para você ter uma democracia, para você ter mercados abertos, essa é a aposta da teoria política liberal. As sociedades
precisam tomar essas decisões. Os neoconservadores, que é a turma que vem com George W. Bush em 2000, vence a eleição em 2000 e assume em 2001, eles acham que você consegue impor democracia por guerra, que é o que eles tentam fazer no Iraque. Não consegue. Não consegue. E essa turma está no governo Trump agora, tá? A gente vai falar disso. Pois é. Eles não conseguem. Agora, a turma Clinton-Obama, a turma Tony Blair, a turma Fernando Henrique Cardoso, a turma Ricardo Lagos, a turma Gerhard Schroeder na Alemanha, Jacques Chirac na França. O que essa turma está dizendo é o seguinte, olha, as sociedades precisam escolher o caminho da democracia. Então, o que você tem de investimento, não só americano, como muito investimento europeu também, você começa a ter muito investimento em quê? Em sindicatos, na criação de universidades, tem uma proliferação de ONGs. Por que a década de 90 é uma década em que a gente começa a falar de organização não governamental para toda parte? E aí tem as organizações sociais, tem as organizações ambientalistas, tem as voltadas para a educação, tem as voltadas... que são organizações que não têm nenhuma relação com o governo e que, essencialmente, o que elas estão fazendo? Elas estão gerando e criando estudos dentro da sociedade e estão gerando debate. Porque a lógica de você criar um monte de sindicato, você criar um monte de universidade, você criar um monte de ONG, a lógica, que é o que faz a Fundação Ford, a Open Society do George Soros, que a turma de ultradireita não suporta, mas antigamente era a turma de esquerda que não suporta. Uhum. O que você está fazendo nesse negócio todo é gerando debate, gerando conversa, gerando conhecimento, estimulando que as pessoas se acostumem a ter conversas abertas sobre o que está acontecendo na sociedade. Porque quando uma sociedade, cara, isso vale inclusive para dinheiro, para estimular a associação de moradores. Porque quando na sociedade, ali na base da sociedade, você começa a ter muitas dessas conversas, as pessoas começam a achar que elas podem ter ideias a respeito de como que o país delas se organiza. E quando as pessoas começam a achar isso, a sociedade começa a querer democracia. E geralmente tiranos não conseguem se sustentar durante muito tempo. Essa é a teoria, não quer dizer que esteja certa. As coisas têm debates, os socialistas pensam diferentemente, os conservadores pensam diferentemente, mas, do ponto de vista liberal, a maneira como a gente entende hoje que o jogo funciona é esse. E eu acho que, no fim das contas, você olha para o que o governo Clinton fez, você olha para o que o governo Bush fez, você olha para o que o governo Obama fez, primeiro, me parece muito claro que tipo de política. É claro que o Obama herda guerras do Bush, mas o que ele tenta fazer é voltar à lógica do diálogo. É claro, Yasmin, que hoje os americanos estão em outro lugar. Eles não estão mais naquele lugar do liberalismo, eles não estão mais no lugar naquele lugar da democracia, de estimular democracias fora. E claro, tem uma turma de esquerda que acha um absurdo os Estados Unidos quererem estimular democracias fora. Tem uma turma de direita que acha um absurdo os Estados Unidos quererem ficar estimulando democracias fora. Eu acho que dinheiro para ONGs, universidades, tudo mais, mesmo quando são ONGs identitárias, com as quais eu não simpatizo em nada, porque não importa. O que importa é o hábito que você cria da conversa, do debate, do diálogo. A gente está num momento em que a gente deixou de acreditar em debate e diálogo. Em que a gente está mais preocupado com calar o outro lado, porque certas coisas não podem ser ditas e os dois lados acreditam nisso. É claro que cada um tem o seu código moral, né? Mas os dois lados estão muito convencidos de que você precisa controlar o que o outro está falando urgentemente, porque se o outro tem o direito de continuar falando essas coisas, o mundo vai para a catástrofe. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que os Estados Unidos são inocentes, porque nenhum país é. Os Estados Unidos fizeram a guerra do Vietnã, os Estados Unidos estimularam a ditadura brasileira e todas as ditaduras militares vizinhas. Os Estados Unidos deram um golpe de Estado que rompeu com a democracia do Irã lá na década de 50. Entende? Não tem nada de inocente nessa história. Apenas eles não são um monolito. Apenas uma das forças, e não todas as forças dentro dos Estados Unidos, uma das forças dentro dos Estados Unidos é essa força liberal.
E nesse período após o fim da Guerra Fria, eu acho que a força liberal americana foi uma força muito mais para o bem do que para o mal. Ela realmente começou a estruturar um mundo que foi um mundo melhor, que é aquele mundo no qual o Brasil lidou com a inflação, no qual a gente teve uma ascensão imensa de brasileiros, a classe média, tudo mais, que é esse mundo que estava estimulando o desenvolvimento de democracias. A gente saiu desse mundo. Pedro, seguindo com a pergunta do Josemar, não sei se é a Josemar ou o Josemar, enfim. Ele diz o seguinte: Pedro, existe algum exemplo de regime derrubado com apoio dos Estados Unidos que não tenha acabado num regime igual ou pior? É só esperança sua e minha de ver o Irã livre dos ayatolás? Ou há dados que contestem a quase certeza de que vai ocorrer o mesmo que ocorreu no Iraque, na Síria, no Afeganistão, entre outros? A Alemanha é nazista. É, de fato. Eu acho que quando a gente acaba se colocando ali, quando a gente vê esse tipo de conflito, a gente pensa muito nos outros países do Oriente Médio, pensa na Primavera Árabe, enfim, a gente evoca esse tipo de lembrança. Veja, Yasmin, eu insisto muito nisso, porque eu acho importante que as pessoas compreendam que perante os mesmos fatos, dependendo, ideologia é uma lente. Ideologia é uma lente através da qual você olha para o mundo. Essa lente que você escolhe vai fazer com que alguns elementos ressaltem mais e que outros elementos fiquem mais discretos. Porque ela te ajuda, no final das contas, a dar foco em alguns detalhes e tirar o foco de outros. Isso te ajuda a fazer uma interpretação do mundo. Então, perante os mesmos fatos, socialistas, liberais e conservadores, com muita frequência, vão chegar a conclusões diferentes. Porque eles estão... Eu estou falando isso pelo seguinte, o meu ponto de vista é liberal. Por uma série de razões da vida, etc., eu cheguei à conclusão... A gente te aceita assim, Pedro. Muito obrigado, eu vou ser muito gentil. Eu cheguei à conclusão, pela maneira como eu olho para a história, de que o sistema que tende a gerar lugares mais legais de viver, entendeu? São democracias liberais. Essa é a minha conclusão. Tem gente que acha outras coisas. Não tem problema. Então, evidentemente, sempre que eu olho para uma... É importante que as pessoas entendam que sempre que eu estou fazendo uma leitura, eu estou fazendo uma leitura que é uma leitura liberal. Existem outras leituras possíveis. E como eu sou liberal, eu acho que é perfeitamente normal que pessoas que façam leituras diferentes da minha. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque vocês podem discordar de mim, vocês podem ter outras opiniões. O que a ciência política liberal, o que a teoria liberal da democracia sugere? Para você ver uma democracia nascer de um país, você precisa ter um povo que quer aquela democracia. A sociedade precisa querer aquela democracia. Qual uma das grandes dificuldades da Rússia? Qual uma das grandes dificuldades da Hungria, por exemplo? A Hungria só tem uma experiência de 10 anos como democracia na sua história. Foi Império Austro-Húngaro, foi uma apêndice da Alemanha nazista, foi um apêndice da União Soviética. Durante uns 10, 15 anos foi uma democracia capenga. Aí veio Viktor Orbán e impôs esse regime autoritário que tem lá. A Rússia foi uma democracia por um período curtinho ali entre a queda do Gorbachev da União Soviética e o governo do Boris Yeltsin. E foi uma democracia que nunca conseguiu se estabelecer. A Hungria ainda conseguiu fazer um arremedo. Os russos sequer isso. Então, quando você tem um país que nunca foi uma democracia, o trabalho para você desenvolver uma democracia ali
é muito mais longo e passa pela educação do povo, passa pelo estímulo de debates, passa pela existência de uma imprensa livre, passa pela existência de organizações não governamentais de toda sorte que promovam esse debate de fora do Estado e não a partir do Estado. Tudo isso tem que existir como condição para que um país venha a se tornar uma democracia. O Iraque nunca teve isso. O Afeganistão nunca teve isso. Então, a chance se você pergunta para um liberal, é possível você derrubar o Saddam Hussein e transformar o Iraque numa democracia? Talvez. Uns 30 anos. Entendeu? Mas, a grana que você tem que gastar ali, dando educação para o povo, criando infraestrutura, tudo mais, tipo, aquelas pessoas, elas vão entrar numa briga tribal. A noção que elas têm de poder, a maneira como elas pensam politicamente, não é naturalmente democrática. Isso não vai acontecer sem que você estimule de alguma forma lentamente, porque o processo vai ser lento, esse convívio entre grupos étnicos diferentes que estão acostumados com um tipo de estrutura social em que é o meu grupo contra o seu, é a minha tribo contra a sua, o meu clã contra o seu, entende? É preciso estabelecer o tratado social ali de paz que é criado também, instituído pelo iluminismo, enfim. Agora, o Irã é um bicho diferente. Eu não estou falando isso em defesa do que o Trump fez, porque eu acho que o que o Trump fez é uma loucura. Mas, primeiro, existem 3... Eu não quero chamar de impérios. Existem 3 civilizações no mundo que produzem arte e conhecimento há 3, 4 mil anos. São 3 nações no mundo que, ao longo de toda a história, nunca pararam de produzir arte e conhecimento. China, Índia e Irã. Irã e o Império Pérsia, né? O Império da Pérsia. Então, primeiro, a gente está falando de um país que é um país muito especial. Que é um país que é uma civilização antiga e ininterrupta. Porque, veja, o Egito foi uma grande civilização na antiguidade. A Mesopotâmia, onde fica o Iraque, foi uma grande civilização na antiguidade. Só que eles têm quebras. Tem momentos na história em que você não está ali desenvolvendo ciência, que você não está ali desenvolvendo arte. Os persas nunca deixaram de fazer tapete, nunca deixaram de fazer poesia, nunca deixaram de fazer filosofia, nunca deixaram de fazer física, nunca deixaram de fazer matemática, nunca deixaram de desenvolver medicina. Tem uma coisa ali entre o físico e o poeta que é uma produção continuada de conhecimento e arte que já faz com que a sociedade esteja habituada a lidar com conhecimento e criatividade. E isso só vem com diálogo, isso só vem com conversa, isso só vem com uma cultura que já tem uma abertura natural, que já está habituada a isso. Esse é número 1. Isso faz necessariamente uma democracia? Não, olha para a China. Tá? Não faz isso necessariamente uma democracia. Mas isso é um primeiro passo importante. Tem um tipo de infraestrutura de cérebros civilizacional que não existe em muitos lugares no mundo e no Irã nunca deixou de existir. Pelo menos nos últimos 3.000, 3.500 anos. Bom, mas aí isso sustentaria um argumento contra a existência, por exemplo, de um regime... Não. A China é uma ditadura. Você pode ter ditaduras em ambientes assim. Agora, a China é uma ditadura que produz arte e conhecimento. Mas no Irã a gente tem uma ditadura teocrática. Temos uma ditadura teocrática. Agora, o Irã tem uma revolução constitucionalista no início do século XX e um período de democracia parlamentar na década de 50 importantes. Você tem muita gente viva no Irã que tem memória de quando o Irã era uma democracia. Então, o ponto que eu estou fazendo é o seguinte. O Irã tem uma cultura e uma história que reúne os elementos necessários
para que a sociedade queira uma democracia e estabeleça a sua democracia. Consiga sustentá-la Isso. ao longo do tempo. Então, você tem esses elementos. Você não tinha no Iraque. Você não tinha no Egito, que após a Revolução da Primavera Árabe, tentou implantar uma democracia e elegeu um bando de muçulmano teocrático, que foram logo derrubados pelos militares que puseram uma ditadura militar laica. Tipo, um movimento teocrático autoritário se elegeu, quer dizer, eu acho que... Eu não vou falar 6 por meia dúzia, mas... Porque não é 6 por meia dúzia, mas o que é melhor, né? O ponto aqui que eu estou fazendo só eu não sei se o Irã vai se tornar uma democracia. Eu não sei se existe a possibilidade de o Irã se tornar uma democracia. Mas se a teoria da democracia liberal estiver correta, o Irã é um país que tem condições de criar uma democracia. Vamos torcer para isso. Mas não vai ser fácil e o que o Trump fez é temerário. Pedro, eu vou me permitir mudar de assunto. Eu tinha até outras perguntas aqui separadas sobre esse assunto, mas eu acho que isso ainda vai se desenrolar por algum tempo. Então, acredito que você ainda vai fazer outros pontos de partida sobre esse assunto para a gente retomar. Então, eu vou seguir. Pedro, como é que é o seu uso de celular, assim? Você tem esse hábito, assim? Deixa ele comigo. Sim, fica com você sempre, inclusive na prática de exercício. Inclusive na prática de exercício. Estava correndo hoje de manhã na academia, ouvindo um curso sobre os primeiros séculos do cristianismo. Uau! Pois é. Que bacana. Eu sou desses. É eclético, vamos colocar assim. Eu tô falando isso pra te encher um pouco o saco, né? Porque a gente gosta de saber um pouco da sua vida privada, pra gente poder te julgar depois e tudo mais. Naturalmente. Mas também porque estamos saindo aí de uma semana em que tivemos a entrevista no podcast Mano a Mano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com vários momentos aí de destaque. Mas um deles que você trouxe para o ponto de partida falava justamente sobre uma aversão assim, do presidente ao uso do celular e de rede social, redes digitais, nas palavras dele, e muito xingamento, um ambiente que não é legal, não funciona. E logo depois a gente tem esse estouro de um possível desvio de função aí dos maquiadores da deputada federal do PSOL por São Paulo, Érica Hilton. Isso tudo você colocou no mesmo balaio, não que é a mesma coisa, mas enfim, desagradou alguns dos meios e eu vou seguir. O Pedro PMD Paula, seu xará, falou assim: Xará, será que o que a deputada quis dizer com creditar não seria acreditar os maquiadores, não seria pagá-los? Só um leve questionamento. Eu acompanho muito pouco a deputada, então não sei como ela se porta geralmente. Achei que seria legal tentar esclarecer, assim. Isso não ficou claro, de fato. Quando ela diz isso, na verdade, parece o contrário, né? Parece que, na verdade, ela está reafirmando o desvio de função. A palavra acreditar quer dizer dar crédito a. Ou seja, ela reconhece publicamente que o trabalho é deles. Eu imagino que se ela quisesse dizer que ela paga por isso, ela diria: eu pago por isso. A parte, enfim. A parte. O ponto só que eu estou fazendo aqui pode querer dizer? Pode. Ela pode ter usado uma palavra cujo significado no dicionário seja outro, para dizer que está pagando. Aí é problema da deputada, que devia ser clara, entendeu? E usar as palavras corretas. Agora, Yasmin, não me parece que seja o caso, porque senão ela, a essa altura da polêmica, já teria falado: gente, eu pago pela minha maquiagem. Não é o Estado que paga pela minha maquiagem. E o problema na cabeça dela, o que ela está dizendo é o seguinte: não, eles fazem um monte de coisa e eles não recebem o salário para fazer a maquiagem. Eles fazem a minha maquiagem de brinde.
Você tem 2 maquiadores profissionais contratados, eles fazem a sua maquiagem, mas na verdade eles são pagos para fazer todo o outro trabalho e a profissão principal deles eles fazem de brinde? Não é, né? Se você tem um funcionário e você pede uma coisa para o funcionário fazer para você, ele não está fazendo para você de favor, ele está fazendo porque ele é pago por isso. A deputada pode fingir que não é essa situação, pode fazer, aí ela está, na verdade, falando até de uma relação abusiva, entendeu? Que ela exige das pessoas que façam coisas que elas não são pagas para fazer. Ainda mais um deputado de esquerda jamais deveria fazer isso. Agora, não é isso. É óbvio que essas pessoas sentem que parte do trabalho delas, pelo qual eles recebem o salário de assessor parlamentar, é fazer maquiagem, e não pode. Pedro, seguindo aqui, eu acho interessante a gente falar de uma questão que o Jeremias Neto trouxe sobre a maneira como a esquerda e a direita entendem corrupção, desvio de função, que existem pesos e medidas diferentes para isso. Ele diz o seguinte, não é querendo defender a esquerda, é errado do mesmo jeito, mas é perceptível a diferença entre os ilícitos cometidos. Tudo, no fim das contas, são ilícitos, mas da esquerda se cobra muito mais. O que é o problema dos maquiadores frente a tantas atrocidades que vemos em políticos do centro e da direita todo dia? Enfim, a deputada está errada, mas vejam como se exige muito mais que a esquerda ande na linha, enquanto do outro lado é só mais um escândalo. Você sente isso também? Que tem essa diferença de percepção? Gedel Vieira Lima foi preso porque encontraram 50 milhões de reais em notas no apartamento dele em Salvador. Ele está sendo tratado mal? Jair Bolsonaro está sendo processado no Supremo Tribunal Federal por ter vendido coisas que ele ganhou como presidente da República e, portanto, pertencem ao erário. Eu não acho... o que eu acho que acontece, Yasmin, é outra coisa. Eu acho que as pessoas têm seus times. Tem a turma amarela e tem a turma vermelha. Quando alguém fala mal, quando alguém chega para alguém da turma vermelha e fala mal da turma amarela, aquela coisa meio que passa assim do tipo, não, é isso mesmo, eu concordo. Não grita porque simplesmente está reafirmando uma coisa com a qual que não incomoda a pessoa. Então é quase como se passasse batido. Agora, quando alguém fala alguma coisa da turma vermelha para o cara da turma vermelha, ele fica assim, imediatamente indignado, incomodado, porque é com os meus. Isso acontece do outro lado também, tá? Então é muito engraçado como, embora a gente esteja num ambiente em que a extrema-direita... Quantas vezes eu falo de extrema-esquerda aqui? Entendeu? Mas existe uma questão de relevância aí, né? Não, é claro que existe uma questão de relevância. Mas a turma da direita está sempre chegando para mim assim, por que você nunca fala de extrema-esquerda? Porque a extrema-esquerda não consegue eleger vereador, quanto mais presidente da República. É por isso que eu falo de extrema-direita e não falo de extrema-esquerda. Quando a gente fala... É aquela coisa que você vê o tempo todo nos comentários. A turma de direita acha que eu sou de esquerda, porque eu só falo mal da direita. Para a esquerda sempre estou passando mal. Você consegue ser odiado pelos dois. Mas percebe que... Existem duas maneiras de você interpretar esses comentários. Sim. Uma das maneiras é aquela maneira que eu fico bonitão assim, do tipo, estou desagradando os dois, portanto estou no meio. Mas não é isso que está acontecendo, na verdade. Não é isso que está acontecendo de verdade. O que está acontecendo de verdade é que a pessoa de esquerda, quando você fala mal da esquerda, quando você fala mal da direita, não grita. Então há um recrudescimento ali. É que chama mais atenção quando você fala mal dos seus. A pessoa de direita, quando você fala mal da esquerda, ela... É isso mesmo, são esses caras, esse bando de comunistas e tudo mais. Quando você fala mal da direita, você lembra daquilo que te incomoda. Perfeito. Não te incomoda quando você fala mal daquela turma que você não gosta mesmo. Mas quando você fala mal da turma que você gosta, aquilo incomoda. Então você lembra. É muito engraçado nos comentários. Fica a turma... lembram de cada coisinha que eu falei mal da esquerda. Ou lembram de cada coisinha que eu falei mal da direita no passado. Porque os dois, na verdade, o que eles estão fazendo, não é que eu sou de centro. O que eles estão falando é que eu lembro quando você falou uma coisa que me incomodou e eu apaguei da memória quando você falou coisas que estavam simplesmente reiterando aquilo que eu penso também.
porque aquilo não gera incômodo. É só isso. É. Aos poucos eu tenho percebido também que o pessoal tem tentado... Nem sempre eu trago esses comentários, porque muitas vezes a pessoa acaba não fazendo uma pergunta, enfim, acaba não acontecendo. Mas eu acho interessante quando a pessoa vem... Pedro, com todo respeito, eu acho que você está errado. E vem conversar e traz um diálogo, enfim, eu acho... Mas isso é bacana. Acho isso legal. É bacana, claro. Tenho visto cada vez mais, na verdade. Eu também acho. E eu acho legal, acho diferente do que a gente está mais acostumado, digamos assim, com mais porradaria. Em geral, cria um diálogo que é mais produtivo. A gente precisa voltar mais para esse lugar do... Pedro, eu acho que está errado. Eu acho que você está errado aí por causa de X, Y, Z. E aí constrói um argumento. Em vez de xingar, é mais legal, porque aí, opa, às vezes eu posso estar errado. Ou talvez eu não esteja... O barato do argumento, sabe, quando você tem um diálogo assim, não é que você possa mudar de opinião. A maior parte das pessoas não muda de opinião. Você muda de opinião em momentos raros da sua vida. Acontece, todo mundo muda de opinião. Mas não é sempre, é daqueles momentos pontuais. Às vezes tem um ou outro momento da sua vida que você olha para si, e isso nunca é de um dia para o outro, né? Isso é um processo de meses, anos, que você um dia... E isso aconteceu comigo. Eu era um socialista que um dia me toquei que se eu parasse para olhar com frieza por as coisas nas quais eu acreditava e pensava, na verdade eu não era mais socialista. Eu só estava usando a palavra por vício, por hábito, quando na verdade eu já tinha me tornado um liberal. Quer dizer, a gente muda, não é numa conversa, acontece, mas é mais raro, a gente muda no tempo. Mas a gente só se dá permissão de mudar de ideia. E a mudança de ideia vem necessariamente de uma compreensão mais crítica e mais profunda do mundo. A gente só consegue isso, e você pode sair de liberal para socialista, você pode sair de socialista para conservador, você pode nunca mudar necessariamente de casta ideológica, mas às vezes você é um comunista e termina um social-democrata. Você mudou dentro do socialismo, mas você foi lentamente para um outro lugar. Você só consegue isso se você tem um hábito de dialogar, que pode ser com pessoas, pode ser com livros, idealmente com ambos, mas tá em permanente abertura para, ao invés de simplesmente xingar a pessoa e jogar um slogan, deixa eu tentar entender da coisa que você acabou de falar, o que está me incomodando, e deixa eu tentar construir um argumento baseado em fatos que vai mostrar onde você está errado. Às vezes, nem vai me mudar de fazer com que eu mude de opinião, mas vai me obrigar a repensar. Opa, peraí, eu não tenho uma resposta para isso, eu tenho que pensar. Eu tenho que... O que é bom também. Isso. E aí eu vou desenvolver uma resposta, ou vou ter que lidar com fatos que eu não tenho uma resposta. E aí, se eu não tenho uma resposta, eu vou ter que... Opa, peraí, como é que eu monto esse quebra-cabeças aqui? Então, enfim, desculpa, eu acabei, isso não era nem um comentário, mas a gente precisa sair desse mundo de precisamos calar o outro para entrar num mundo de precisamos conversar com o outro, sabe? Quando você fala isso, não é nenhuma pergunta que está aqui, mas eu lembrei, enfim, dessa situação pontual do comentário do Lula, em que ele quase que refuta, assim, o acesso dele às redes sociais por... assim, desinteresse ou assim, até mesmo entender que ali não é um ambiente produtivo. E eu acho que isso acaba dialogando bem com isso que você está trazendo, assim. O que você acha que o Lula perde quando ele não frequenta esse ambiente? Ele não sabe o que é. Veja, Jair Bolsonaro usa rede social pra cacete, vive dentro do celular e tudo mais. O Bolsonaro não é um cara inteligente. Ele não é. O Lula é. O Lula é um cara inteligente, ele é um cara muito inteligente, entendeu? Você não tem quarta série primária e chega à presidência da República 3 vezes pelo voto popular, você é um cara particularmente inteligente, né? Uhum. Eu não sei que opinião Lula teria a respeito de redes sociais, ou a respeito de internet, ou a respeito de uso de celular, se ele soubesse o que é ter uma vida digital. Mas o fato é o seguinte, nós temos um presidente da República que quer regular as grandes plataformas digitais
e não sabe o que é ter uma vida digital. Porque ele não tem uma vida digital. Eu não sei se as pessoas que ele viu correndo estavam com o celular assim na mão. Até porque isso pode causar um acidente, né? A pessoa... Não, eu imagino que a pessoa não estava correndo olhando para a tela, né? A pessoa devia estar correndo, como muita gente faz, com o celular na mão. Sim. Eu já vi gente andar fazendo chamada de vídeo em parques e tal, mas aí... Isso. Eu não sei... diferente. Mas não Enfim, ocorre... foi muito simplista, né? Não ocorre ao Lula que talvez a pessoa estivesse ouvindo uma música. Ou que estivesse ouvindo um podcast. Talvez não ocorra ao Lula... Aparentemente não ocorre ao Lula que muitas das pessoas que ouviram a conversa dele com o Mano Brown e com a Semaia... Que é longa. Duas horas de conversa. Pois não ocorre ao Lula que muitas pessoas ouviram pelo menos parte da conversa como eu ouvi. Correndo. Entendeu? Fazendo ginástica. Por quê? Porque eu tenho que fazer ginástica. Sou obrigado. Eu sou obrigado. Não é que eu queira, veja bem. Primeiro, eu acho a academia um tédio. Argumento excelente. Não, isso. E aí, cara, eu quero ouvir uma coisa que me interessa. Eu quero ouvir o presidente da República falando. Me interessa. Não? Entende? Então, eu acho que o Lula tem um problema sério que é a ignorância dele a respeito do que é uma vida digital. Eu também acho que as redes sociais têm de ser reguladas, tá? Eu acho que as grandes plataformas digitais precisam ser reguladas. Eu acho difícil um jornalista que não concorde com isso. Tudo bem, mas o ponto para a gente conversar sobre uma regulação, a gente tem que partir do princípio de... Você sabe o que é ter sido cancelado? Você sabe o que é ter sido exposto, ter sofrido um exposed? Você sabe o que é ficar magoado com alguma coisa que você leu numa rede social sua? Você sabe o que é ficar pensando se você publica esse vídeo ou não? Vamos lá. Eu aposto que várias dessas experiências que eu estou descrevendo, você já viveu. Porque todo mundo que tem uma vida digital já viveu. Será que eu mostro? Será que eu apago isso que eu escrevi? Será que eu apago esse vídeo que eu publiquei, essa foto que eu publiquei? Será que eu não? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? E tem a construção de uma persona, um zelo por isso. A percepção e a compreensão ao longo do tempo que você está construindo a imagem através da qual a maior parte das pessoas vai entender você. E você... Às vezes faz isso de forma imprudente, às vezes você faz isso depois de beber, às vezes você faz isso... Isso faz tempo, hein? Faz tempo que... Tudo bem, mas aí você aprende coisas também. O problema isso é uma vida inteira que a gente vive dentro desses aparelhos aqui. Eles são um problema, eles viciam. E uma extensão da nossa vida. Mas você só entende isso se você vive isso. Eu acho um problema muito grande um presidente da República falar tanto de vida digital, que está no centro da vida da maior parte de nós, que está no centro do debate político, ignorando por completo o que é isso, o que é essa experiência. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso, talvez as pessoas não estejam percebendo o suficiente o quanto que é grave. Porque, no fim das contas, o Lula constrói a opinião dele a respeito de redes sociais a partir do que ele ouve de outras pessoas. Ele não tem como fazer uma avaliação de se essas pessoas têm razão ou não. Ele só pode escolher que eu vai confiar em alguém e dizer, Janja, fala aí o que eu tenho que pensar sobre a rede social. Agora, Pedro, por que você... Eu vi isso em alguns comentários, vou fazer um pequeno compilado aqui. Por que você colocou, muita gente questionou isso, no mesmo balaio, digamos assim, esse caso do Lula e o caso da Érica? O que tem de semelhança aí para você ter sido essa crítica, enfim? Porque, no fim das contas, qual é o argumento que a Erika Hilton trouxe? O argumento que a Erika Hilton trouxe é o seguinte: isso aqui... Primeiro, a resposta dela é muito arrogante. Amores, entendeu? Para com isso, né? Qualquer cidadão tem o direito de cobrar um deputado federal, uma deputada federal. Deputada, ponha-se no seu lugar. Está sendo cobrada pelos seus eleitores por um problema que é uma irregularidade?
responde com educação, não responde de cima do Olimpo. Esse é o problema número 1. Mas o grande argumento dela é a extrema-direita que está puxando esse ataque. Aí um perfilzão desses de esquerda foi lá e apontou para um sujeito que falou desse assunto pela primeira vez e apontou para ele do tipo, cancelem esse cara. Que é um comportamento absolutamente nefasto da esquerda, que é, não gostei do que eu ouvi, vou pegar meus exércitos para o cancelamento. Esse é, com cada vez mais frequência, o comportamento padrão da esquerda, incitar um ataque a uma pessoa. Quando você está incitando um ataque contra um jornalista, já é ruim. Quando você faz isso a uma pessoa que tem um perfil de 2 mil seguidores, 100 e tantos seguidores, cara, isso é uma covardia sem tamanho. O ponto aqui e aí não me importa se o cara é do MBL, se o cara é de direita, se o cara é bolsonarista, o que foi feito ali foi uma baita de uma covardia, entendeu? E tá errado, porque a crítica estava correta. A crítica estava correta. O meu ponto é, a esquerda se acostumou a achar, a acreditar e se convenceu de que o problema das redes sociais é que a direita mente e as mentiras da direita ficam. E aí isso virou uma ferramenta útil para a esquerda, que é qualquer crítica. Gente, ataca esse sujeito aqui que ele está mentindo. E o Lula compra esse discurso. E o Lula compra esse discurso e repete esse discurso, que é o que ele fala no mano a mano o tempo todo, sem ter a mais vaga ideia do que ele está falando. Ele não sabe como é que a rede social funciona. Quando ele diz, eu não chamo de rede social, eu chamo de rede digital, ele está mostrando, na verdade, o tamanho da ignorância dele. Ele não está entendendo que ele precisa chamar de rede social para diferenciar de todas as outras. Que ele precisa usar o vocabulário corrente das pessoas quando tratam de determinado assunto. Entendeu? Não é verdade que a direita só minta. Não é verdade que a esquerda não minta. Não é verdade que a violência seja só de um lado. A violência é mútua. Então, a questão ali é que eu não estava falando apenas do problema da Érica. Eu estava falando do problema da Érica e eu estava usando o problema da Érica para ressaltar a maneira como a esquerda está olhando para as redes sociais, está construindo o seu discurso a respeito de redes sociais numa máquina que, no fim das contas, é muito semelhante à máquina que a direita usa. Que é uma máquina que você usa os seus exércitos para cancelamento, que você chama de mentira qualquer coisa que seja contra você, mesmo quando não é mentira, porque aquilo não era mentira. Entende? Então, eu acho que a gente chegou a um ponto, principalmente no Brasil, em que as principais vozes da direita estão caladas dentro da internet, em que a gente precisa também olhar para os pecados da esquerda, dentro da internet. E eles não são poucos. Pedro, para fechar, eu vou fazer uma última pergunta, porque eu preciso arrematar com essa. O Psy AB 9375, os usuários são muito criativos, falou o seguinte: Pedro, antes de criticar a deputada, pense no perigo fascista. Foi só uma maquiagem, não precisa desse show. Mas aí podem falar, e se fosse rachadinha e desvio de verba? Vocês acham melhor rachadinhas e desvio de verba ou pessoas sendo assassinadas à luz do dia em governos de extrema-direita, como acontece em todo o mundo em ditaduras fascistas? Existem 2 pesos e 2 medidas para determinados tipos de crítica? É quase aquela lógica tem corrupção menor e corrupção maior. Como é que fica isso? Eu acho, Yasmin, que existem 2 maneiras de responder a isso. A primeira é como jornalista e a segunda é como cidadão. Certo. Como jornalista, meu trabalho é ver problema em quem tem poder. Uma deputada federal tem poder. Ela está fazendo abuso de recurso público, ela está desviando recursos públicos para o seu benefício pessoal. Tá. Isso é um problema. Meu trabalho como jornalista é esse. Meu trabalho como jornalista não é proteger ninguém. Como cidadão de uma democracia liberal, eu concordo
que viver num regime fascista é pior do que viver numa democracia. A gente falou disso, inclusive, na primeira parte do programa todo. Eu também concordo Sim. que é melhor viver numa democracia do que numa ditadura que não seja fascista. Tá? Qualquer ditadura que seja. O problema é o seguinte, o motivo pelo qual eu quero viver numa democracia é que eu quero ter o direito, como cidadão, de questionar quem tem poder. No momento que eu abro mão do direito como cidadão de questionar quem tem poder, eu abri mão de viver numa democracia. Então, desculpa, eu não vou parar de criticar o governo porque a alternativa de extrema-direita é pior. Entendeu? A gente vive numa democracia. Criticamos governos aqui. Perfeito. Pedro, obrigada. A gente falou de muita coisa nesse... Nossa Senhora. Eu abusei de você hoje. Muito obrigada. Acabou até a água, então não dá mais para ficar falando. É um recado já do universo que chega. Sim, já. Perfeito. Até semana que vem? Até semana que vem. Obrigada. Obrigado a você. O problema hoje não é falta de informação, é saber o que no meio do excesso das redes realmente importa. Curadoria confiável, contexto sólido, análise com distanciamento. Isso é cada vez mais raro e é justamente a isso que o Meio Premium se propõe. É uma assinatura feita para quem influencia, para quem quer compreender o mundo e transformar sua visão com autonomia. Toda semana, nossos assinantes recebem reportagens e análises exclusivas que mergulham nos temas difíceis, mas olha, entregam com clareza. Na edição de sábado, você encontra com profundidade o que faltou tempo de ler durante a semana. Política, cultura, comportamento, vida digital. Às quartas tem o Meio Político, em que especialistas analisam os tabuleiros do poder, as ideias em disputa e os diversos contextos políticos que atravessam a nossa sociedade. E temos também o streaming, com séries e documentários selecionados seguindo o mesmo critério editorial: inteligência, atualidade e perspectiva. Tudo isso para que você pense melhor, decida melhor. Se é assim que você quer se informar, então olha, o Meio Premium é para você.